Fala, meu povo, tudo beleza? Dando continuidade à nossa playlist de citologia, hoje a gente começa o estudo do citoplasma. Bom, até a aula passada a gente estudou as estruturas que delimitavam as células, né, com destaque para a nossa membrana plasmática. E aí lembra que o modelo, né, que vai explicar, o que melhor explica o funcionamento e a estrutura da nossa membrana plasmática é o modelo do mosaico fluido ou mosaico fluido, como você preferir. E foi isso que a gente viu a aula passada, e aí a gente viu como essa estrutura da membrana garante aí a principal característica dela, que é a permeabilidade seletiva, né? A permeabilidade seletiva. Hoje a gente vai começar a estudar os componentes da célula que estão aí após a membrana, ou seja, dentro do citoplasma. Então é isso que a gente vai começar a estudar agora, as características estruturais e funcionais do citoplasma. Para isso, a gente vai começar por essa aula, ou por esse vídeo, como você preferir, diferenciando as células procarióticas das células eucarióticas e depois diferenciando as células eucarióticas animal e células eucarióticas dos vegetais, tá? Então é isso que a gente vai ver aqui ao longo desse primeiro vídeo, dessa primeira parte aí do bloco da nossa playlist sobre o estudo do citoplasma. Beleza? Então vamos ver, vamos começar. O que é que caracteriza uma célula procariótica? Pessoal, são essas duas características aqui que você precisa ter em mente para resolver qualquer questão aí pedindo as características gerais de uma célula procariótica. Então, tá aqui, a primeira delas, não vão apresentar organelas membranosas. São aquelas organelas que vão estar aí organizadas. A sua forma vai ser dada por membrana, tá? Então, esse tipo de organela você não encontra nas células procarióticas. Ou seja, uma organela clássica que você vai encontrar em células procarióticas são os ribossomos. Então, ribossomos são organelas que você encontra sim em células procarióticas. Por quê? Porque ribossomos não constituem organelas membranosas, tá? Outra característica é essa daqui: o DNA não está delimitado por uma membrana nuclear, ou seja, não está delimitado pela carioteca, tá? Então, você não vai encontrar carioteca nas células procarióticas. Então, tendo em mente essas duas características aqui, você já consegue identificar qualquer célula procariótica de qualquer organismo procarionte no nosso planeta. E quais são os organismos procariontes? São os organismos do reino das bactérias, e do reino das arqueias, tá? Do reino das arqueias ou arqueias, como você preferir, ou como o autor da questão preferir, né, no caso. Então, o reino das bactérias e o reino das arqueias são os organismos aí, são os dois reinos formados aí por procariontes, né, aqueles organismos dotados de células procarióticas. Ou ainda, né, a classificação mais antiga, né, que uns de vocês devem conhecer ainda, que é o reino Monera, tá? Então, se aparecer ainda numa questão reino Monera, você já sabe também, são organismos aí também dotados de células procarióticas, tá? Classificação mais recente, Monera deixa de ter valor taxonômico e passa a ter aí dois reinos, reino das bactérias e reino das arqueias, né? Do latim reino bactéria e reino arquea, também do latim. Né, que classificação mais antiga, colocavam essa galera aqui todas dentro do reino Monera. Belezinha? Bom, então esses são os organismos que vão ser dotados de células procarióticas, que tem como principais características essas daqui, tá? Não apresentar organelas membranosas, lembra que ribossomo é uma exceção por não se tratar de uma organela membranosa, e o DNA não está delimitado pela carioteca, tá? O cromossomo
de uma célula procariótica não está aí envolvido dentro, né, do núcleo ou dentro ou envolvido por uma membrana nuclear, que a gente chama de carioteca. Vamos ver aqui outras características que podem aparecer aí numa célula procariótica, tá? A gente vai voltar a falar disso lá quando estiver estudando as bactérias propriamente ditas, né? E as arqueias propriamente ditas, mas vamos aqui falar de algumas outras características que podem aparecer em provas já agora envolvendo esse assunto que a gente está estudando. Então tá aqui, ó, microscopia eletrônica de transmissão de uma bactéria, tá? Dessa espéciezinha aqui, Bacillus coagulas, e aqui um esquemazinho baseado aqui em uma bactéria genérica, tá? Então olha só, bactérias elas podem apresentar estruturas como a fímbria, tá? Vão ser estruturas aí que vão aumentar o poder de adesão dessas bactérias a superfícies, tá? Incluindo essas superfícies podem incluir até mesmo células hospedeiras para aquelas bactérias que podem ser patogênicas, tá? Elas vão apresentar o seu cromossomo, como a gente estava falando, ó. O cromossomo delas principal vai estar concentrado, veja que aqui e aqui também, olha só a delimitação aqui, ó. Ele vai estar concentrado em uma região do citoplasma que a gente chama de nucleoide, tá? Então muito cuidado com isso. Ele não vai, você vai encontrar em muitos livros assim, o cromossomo bacteriano está disperso no citoplasma. Pessoal, esse disperso no citoplasma não significa que esse cromossomo está espalhado por toda a área do citoplasma, não, tá? Significa apenas que ele não tem uma membrana envolvendo ele, separando ele do restante do núcleo. Ou, desculpa, do restante do citoplasma. Mas ele fica concentrado, olha só para aqui, para a microscopia eletrônica. Ele fica concentrado em uma determinada região do citoplasma e essa região a gente chama de nucleóide. Os ribossomos, não é? Organelas que vão estar aí, que vão ser responsáveis pela síntese de proteínas, vão ser presentes aí em todos os tipos de célula, né? A diferença vai ser na estrutura do ribossomo, que a gente vai falar mais na frente, tá? Os ribossomos de uma célula procariótica, eles vão ter uma estrutura diferente dos ribossomos de uma célula eucariótica. Por isso mesmo, um alvo para a ação de antibióticos pode ser os ribossomos, tá? Bacterianos, antibióticos. Então, um alvo para os antibióticos podem ser os ribossomos bacterianos, porque quando você atinge os ribossomos bacterianos, esses tipos de medicamentos não vão atingir os ribossomos das células eucarióticas, já que a estrutura deles vão ser diferentes, tá? A membrana plasmática, né, que a gente já estudou a aula passada, quem vai explicar a membrana plasmática aqui vai ser o mesmo modelo mosaico fluido. Parede celular das bactérias, parede celular, no caso da bactéria, vai ser de peptídeo glicano, né, que a gente também já comentou ano passado, a estrutura é um envoltório externo, membrana plasmática, né, a gente já viu as características da parede celular e qual a vantagem que ela vai trazer para uma célula, tá? Aula passada, volta lá. Se você está chegando agora aqui acompanhando nossos vídeos, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, nos vídeos, até a aula passada, né, falando sobre envoltórios externos, a membrana plasmática, para você estudar um pouquinho sobre parede celular, tá? Algumas bactérias podem apresentar cápsula, ó, que é uma estrutura que vai estar ainda mais externo ainda em relação à parede celular, tá? Essa cápsula pode trazer aí algumas vantagens aí para certos grupos de bactérias, tá? No caso aí de bactérias patogênicas que são capsuladas, essa cápsula pode até mesmo ajudar essas bactérias a fugir, vamos dizer assim, do ataque do sistema imunológico, do nosso sistema imune, tá? Dando aí uma resistência maior contra o ataque do sistema imune a essas bactérias patogênicas, tá? Algumas bactérias podem apresentar flagelo. Tá? O flagelo bacteriano ele vai ter uma estrutura diferente do flagelo presente em células eucarióticas. Tá? Então, apesar de ser da função muitas vezes ser a mesma, como por exemplo promover a locomoção, mas a estrutura desse flagelo vai ser diferente, certinho? Observe que é somente algumas bactérias que vão apresentar flagelo. Veja que essa daqui, ó, microscopia eletrônica, está mostrando que essa espécie aqui não apresenta o flagelo, tá? E aí, pessoal, lembra que a gente estudou isso já nas aulas passadas? A gente viu os componentes mínimos das células, né?
Quais são os componentes mínimos das células? A membrana, que está aqui, né? Está aqui a membrana. O cromossomo, que está aqui. Ribossomos, que estão aqui. Tudo isso imerso aonde? No citoplasma. Logicamente que é onde tudo isso aqui vai estar imerso também, tá? Então vejam que esses aqui são os componentes mínimos da célula. Então as bactérias atuais, elas já apresentam a quantidade maior de estruturas do que apenas os componentes mínimos. Mas é claro que toda célula vai estar presente esses componentes mínimos, tá? Por isso que eu coloco esse tópicozinho aí para falar para vocês, porque tem muitas questões que vão cobrar da gente aí exatamente a presença desses componentes mínimos, tá? Então para você não vir a errar esse tipo de questão, certinho? Mas observe que dentro aqui do citoplasma dessas bactérias, a gente vai encontrar aqui os ribossomos, vai encontrar aqui o DNA, o cromossomo bacteriano, mas a gente não vai encontrar mais nenhuma outra estrutura basicamente aqui organizada aqui dentro da célula, organizada por membrana, tá? Nem nessa bactéria aqui, como dei como exemplo, nem outros tipos, por exemplo aqui, ó, cianobactérias. Cianobactérias são bactérias que fazem fotossíntese. Fotossíntese oxígena, o mesmo tipo de fotossíntese das plantas. Observe que nas cianobactérias, elas vão apresentar, ó, internamente aqui no citoplasma, membranas, tá? Vou colocar aqui uma microscopia, olha só. Tá aqui uma microscopia eletrônica também de transmissão de uma espécie de cianobactéria, tá? Que é uma bactéria fotossintética. Olha só, você consegue visualizar aqui, ó, presença de membranas internas no citoplasma, tá vendo? Só que essas membranas aqui, elas vão ter importância para a fotossíntese. Você vai encontrar nessas membranas aqui enzimas que vão participar do processo das reações de fotossíntese, enzimas importantes. Você vai encontrar nessas membranas aqui pigmentos importantes para o processo de fotossíntese, mas essas membranas aqui não vão constituir organelas, tá? Elas não vão constituir organelas. Por isso que ainda assim essas células continuam sendo células procarióticas, mesmo apresentando essas membranas aí internas aqui no citoplasma, tá? Daí também a presença de algumas inclusões. Essas inclusões aqui podem ser pigmentos, podem ser macromoléculas que foram absorvidas aqui, estão aqui dentro da célula, tá? Mas também não vão constituir, logicamente, organelas. Vou dar alguns exemplos de inclusões um pouquinho mais na frente, porque também células eucarióticas também podem apresentar inclusões, tá? Então é isso que é uma célula procariótica, tá? Lembra que o nosso objetivo aqui é você entender como se dá o modelo da célula procariótica, de forma genérica. A gente vai detalhar mais bactérias quando estiver estudando de fato o grupo das bactérias, o grupo das arqueias mais à frente no nosso curso, tá? Bom, e qual é a composição do citoplasma das células eucarióticas? Pessoal, primeiro vamos só aproveitar aqui e olha só, citoplasma pode aparecer na prova com o nome de hialoplasma, matriz citoplasmática, citossol ou ainda citosol, tá? Então são alguns nomes que podem aí ser sinônimos do termo citoplasma, tanto para a célula eucariótica como para a célula procariótica, tá? E aí qual é a composição? Basicamente a composição vai ser citoesqueleto, inclusões, tá? Alguns exemplos de inclusões aqui, ó, pigmentos, gotas de lipídios, glândulos proteicos, alguns tipos de cristais, dependendo da célula, tá? Que são derivados de sais que acabam se tornando insolúveis, tá? Dentro da célula. E as organelas, tá? Tá aqui alguns exemplos de organelas que a gente vai estudar aqui ao longo dessa playlist, ó. Núcleo, ribossomos, retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi ou complexo golgiense, como, né, está se utilizando mais a terminologia hoje em dia, os lisossomos, os mitocôndrios, os plastídeos, peroxissomos, glioxissomos, os vacúolos, os centríolos, os cílios e os flagelos eucarióticos, tá?
Lembra que desses exemplos aqui de organelas, né, os ribossomos também estão presentes aonde? Em bactérias, tá? Em células procarióticas. Flagelos também podem estar presentes em células procarióticas, tá? Por quê? Porque o flagelo procariótico ele tem outra estrutura, né? Diferente do flagelo aqui eucariótico, que a gente vai estudar mais à frente, tá? E ribossomo, pessoal, não é uma organela membranosa, tá? Isso aqui, ó, não é membranoso, tá? Por isso que está presente também em células procarióticas, não esquece disso. E as outras organelas aqui membranosas, elas vão constituir o que a gente chama de sistema de endo porque está dentro, né? Endomembranas. Sistema de endomembranas, certinho? Então, se alguma questão vier falando nesse termo aqui para vocês, sistema de endomembranas, você já sabe, está se referindo aí às organelas, tá? Ou orgânulos presentes aí nas células eucarióticas, tá? Então, isso aqui que vai caracterizar as células eucarióticas, tá, pessoal? Presença do núcleo é dentro aqui nele que você vai encontrar o material genético da célula, né? Envolvido pela carioteca, que é a membrana nuclear, certinho? E, logicamente, as organelas aqui membranosas, né, que vão constituir o sistema de endomembranas, beleza? E qual a vantagem de possuir organelas? A principal vantagem de possuir organelas, pessoal, é a compartimentalização. Compartimentalização. Tá? Compartimentalização. Talização. E o que significa isso? Ora, o nome está sugerindo, né? O metabolismo celular ele vai acontecendo de forma compartimentalizada, ou seja, dentro de compartimentos. Que compartimentos são esses? As organelas. Assim, certos processos metabólicos que poderiam até mesmo ser incompatíveis de acontecerem ao mesmo tempo, a partir do momento que começou a aparecer no processo evolutivo essa compartimentalização, esses processos começaram a poder surgir, começaram a poder acontecer ao mesmo tempo dentro dessas células, sem trazer prejuízo aí para o funcionamento celular. Tá? Então, essa é a vantagem da compartimentalização. Tá? Então, com isso, com esse processo, a complexidade metabólica de uma célula eucariótica, das células eucarióticas, tornou-se muito maior do que a capacidade metabólica das células procarióticas, tá? E eu não estou dizendo que células procarióticas não sejam aí, não tenham uma diversidade de metabólica, tá? Estou dizendo que, comparando uma com a outra, a quantidade de processos metabólicos que uma célula eucariótica pode desempenhar por vez acaba superando a que uma célula procariótica consegue fazer por vez por conta da vantagem da compartimentalização. Tá? Os processos metabólicos que uma célula procariótica desempenham, todos eles que estão acontecendo naquele momento precisam ser processos não incompatíveis. Tá? Então, todos têm que ser incompatíveis uns com os outros, porque senão não vai funcionar o metabolismo da célula naquele momento. Tá? Isso aqui não precisa mais acontecer nas células eucarióticas. Dois processos incompatíveis eles podem acontecer ao mesmo tempo, desde que cada um aconteça em um compartimento diferente da célula, ou seja, em uma organela diferente da célula. Beleza? Bom, e aí a gente precisa começar a entender aqui, olha só, as principais diferenças entre as células eucarióticas animal e as células eucarióticas dos vegetais. Está aqui um esquema de uma célula eucariótica animal genérica, tá? Então tá aqui várias estruturas aqui presentes, olha só, na célula eucariótica animal. Primeiro vamos só destacar aquelas estruturas que a gente já sabe que a gente precisa encontrar. Então, quais são as estruturas que a gente já sabe que a gente precisa encontrar? A primeira delas, membrana plasmática. Faz parte de um componente mínimo de todas as células. Então, a gente já sabe que a gente precisa encontrar. Segundo, ó, ribossomo. A gente já sabe que a gente precisa encontrar os ribossomos.
é um componente mínimo de todas as células. Então, precisa estar aqui, precisa estar presente. Depois vem o que? Material genético. Material genético vai estar aqui dentro do núcleo. Então, aqui vai estar a cromatina. Tá? Então, a cromatina vai estar aqui presente. Nós já sabemos que é um componente mínimo de todas as células. Tá? Tudo isso vai estar envolvido, vai estar onde, pessoal? Mergulhado no citoplasma, que também está em destaque aqui, a gente já sabe que tem, é isso que a gente está estudando agora, não é? Que é outro componente mínimo. Então veja que esses daqui, né, são os componentes mínimos presentes aí, novamente mostrando que essa foi provavelmente a primeira organização, né, de uma célula, das primeiras células aí no processo evolutivo do nosso planeta, né? Então as primeiras células devem ser alguma coisa muito simples, contendo aí basicamente esses componentes mínimos aqui, né, com um citoplasma, com um citosol, tá? Mas observe aí, ó, observe que diferente do esquema que eu mostrei para vocês de uma célula, de uma cianobactéria que faz fotossíntese, que pode apresentar membranas aqui na parte dentro aqui do citoplasma, aqui, ó, não é somente uma questão de ter membrana. Observe que essas membranas elas vão apresentar, olha só, formas e logicamente funções definidas, né? Compartimentos de fato dentro da célula, só cada organela dessa aqui, ó, ela vai ter uma forma e logicamente a função que a gente vai estudar ao longo dessas aulas, né, essas funções definindo na célula compartimentos por onde aí vai acontecer troca de moléculas, troca de substâncias o tempo todo entre compartimentos, entre organelas diferentes, tá? Então é isso que a gente precisa ter em mente agora. Tudo que vai acontecer na célula vai acontecer dentro de compartimentos diferentes, que aí o que está acontecendo em um compartimento pode ser totalmente diferente do que está acontecendo em outro compartimento. Essa é a ideia da compartimentalização, tá? Mesma coisa vai acontecer, olha só, numa célula eucariótica vegetal, tá? De novo, olha só, membrana, ribossomos, aqui a cromatina, tudo isso dentro do citoplasma, né? Então, os componentes mínimos presentes novamente, mas observe de novo os compartimentos aqui, onde vai acontecer vários tipos de processos metabólicos diferentes, né? Por exemplo, aproveitando esse esquema aqui, a fotossíntese ocorrendo aqui, ó, dentro dos cloroplastos, que a gente vai estudar mais na frente, metabolismo energético, e ao mesmo tempo a célula produzindo energia, né, para outras funções aqui, pela respiração celular aqui na mitocôndria, né? Então são processos diferentes acontecendo de forma simultânea em compartimentos diferentes, ou seja, em organelas diferentes, tá? Então é isso aí uma vantagem da compartimentalização, tá? E aqui eu estou falando de dois tipos de reações metabólicas que são até mesmo compatíveis, né? Processo de energia, processo de metabolismo energético, os dois tipos, né? Um catabólico e um anabólico. Mas poderia ser aí um processo químico aí totalmente incompatível com o outro, mas que poderiam acontecer também na célula ao mesmo tempo, porque estariam acontecendo em compartimentos ou em organelas diferentes, coisa que você não pode observar na célula procariótica, beleza? Mas aí você pode se perguntar, ou está se perguntando agora, professor, se a gente vai estudar as funções dessas organelas, porque é que eu tenho que ver esse esquema aqui. Eu já entendi que uma célula eucariótica vai apresentar essa estrutura rica, né, em membrana, com formas e funções definidas, ou seja, com organelas presentes no seu citoplasma, com um material genético delimitado aqui pela carioteca, diferente de uma célula procariótica. Beleza, isso eu já entendi. Mas qual é o objetivo? O que é que eu tenho que ver de fato? O que é que eu tenho que enxergar na comparação de duas células eucarióticas, né? Dos animais e dos vegetais. Pessoal, porque existem questões de prova que vão fazer exatamente esse questionamento para você. O que é que você vê de diferença entre o modelo de célula animal, né? Lembra que eu tô aqui, esse aqui é um modelo genérico, e esse modelo aqui genérico
também de uma célula vegetal, tá? É isso que você precisa se perguntar, é isso que você precisa ter em mente, tá? O que vai diferenciar uma da outra, porque vai ter aí uma boa quantidade de questões que vão te cobrar esse raciocínio, tá? Não basta apenas você entender que, olhando para esses dois modelos, saber que são modelos de células eucarióticas, tá? Beleza? Isso eu sei que você já entendeu, por quê? Porque o material genético está aqui delimitado por uma carioteca aqui no núcleo e existe aí organelas membranosas, né? Beleza, isso é uma célula cariótica, não há dúvida. Agora, o que é que diferencia esses dois tipos de células eucarióticas? Isso vai ou pode aparecer na sua prova, isso você tem que saber diferenciar. E aí, vem facilitar a sua vida, né? Se você quiser dar um pause agora no vídeo e tentar fazer essa comparação com os dois esquemas de célula aqui generalizados aqui no seu slide, você pode faça esse exercício, tente descobrir agora assim só por esses dois esquemas aqui. Se não, ou se você já fez, acompanha comigo aqui. Olha só, o que é que você encontra nas células animais, mas não encontra nas células vegetais? Pessoal, isso daqui, ó, lisossomos, centrossomos com centríolos, cuidado com isso, não basta só ser centrossomos, tá? São centrossomos com centríolos, e flagelo, tá? Lembrando que flagelo pode estar presente sim em algumas células reprodutivas vegetais. Em alguns tipos de gametas vegetais podem apresentar flagelo sim, mas ainda assim, considerando uma célula vegetal adulta, você não vai encontrar flagelo, tá? Então são isso aí, são essas diferenças aí que você vai encontrar em células animais, mas não vai encontrar em células vegetais, beleza? Pouco cobrado em prova essa primeira parte, tá? Pouco cobrado em prova, mas pode aparecer. E o que é mais cobrado? Isso aqui, ó. O que é que tem em célula vegetal, mas não tem em célula animal? Tá aqui. Cloroplastos, apresenta em célula vegetal, mas não animal. Vacúolo central, célula vegetal, mas não animal. Parede celular, célula vegetal, mas não animal. E plasmodesmo, célula vegetal, mas não animal. Cuidado que eu estou falando de células eucarióticas, animal e vegetal, tá? Por quê? Porque se a questão vier cobrando para você aí uma célula, por exemplo, vegetal e de um fungo, aí você vai ter que ter cuidado. As duas células são o que, pessoal? Eucarióticas, tá? As duas células são eucarióticas, mas fungos também vão ter parede celular. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Isso aqui é eucariótica, animal e vegetal. E aí, só para ter certeza, para não ter perigo, lembra, eu já falei, quem é que é formado por célula procariótica? Bactérias e arqueias, ou arqueias, como você preferir a pronúncia. Todo o resto dos seres vivos são formados por células o quê? Eucarióticas, tá? Se ligue, para não perder esse tipo de questão. Então, olha só, logicamente, animais, né? Aqui já está claro. Os vegetais, né? As plantas também já está claro. Mas, olha só, algas, protozoários, né? Que vão estar aqui no reino protista. E os fungos vão ser organismos aí eucarióticos, tá? Então, muito cuidado com isso daqui, para não perder esse tipo de questão. De vez em quando aparece uma questãozinha assim mais básica, que por incrível que pareça, ainda a galera costuma errar, às vezes por falta de atenção, tá? Então, com muito cuidado com esse tipo de questão. Beleza? Então, nosso primeiro vídeo desse novo bloco simples, tranquilo. Vamos resolver aqui 4 questõezinhas para a gente finalizar essa primeira aula dessa segunda parte, desse segundo bloco da playlist de citologia. Então,
Lembra de dar aquele pause no vídeo, tentar resolver a questão e depois acompanhar a minha resolução. Primeira questão diz assim: a célula é a menor unidade componente dos seres vivos que conserva as características da vida. A tabela a seguir apresenta dados referentes à presença ou ausência de alguns componentes das células X, Y e Z. Então aqui a gente tem célula X, célula Y, célula Z. Cloroplasto não tem na X, tem na Y, não tem na Z. Pessoal, se tem cloroplasto na Y, provavelmente só por aqui a Y deve ser o quê? Uma célula de planta, né? Uma célula vegetal. Certinho? Então, só por esse primeiro, mas vamos ver o resto. Complexo de Golgi, ó, tem na X e tem na Y, não tem na Z. Complexo de Golgi é uma organela membranosa. Então, se tem na X, se tem na Y, X e Y, vou até mudar a cor aqui, X e Y devem ser o quê? Células eucarióticas. Células eucarióticas. Beleza? Só por isso, tá? Só por terem o quê? Complexo de Golgi, ó. Então, por terem complexo de Golgi, X e Y deve ser eucariótico, tá? Olha só, confirmação. Envoltório nuclear. X e Y também apresentam envoltório nuclear, confirmando que elas são de fato o quê? Eucarióticas, certo? Mitocôndria, ó. De novo, organela membranosa. Nucleolo. Nucleolo é uma estrutura dentro do núcleo, tá? Os dois têm. Por quê? Porque apresentam núcleo, célula eucariótica. Parede celular. Quem é que vai ter parede celular aqui, pessoal? Y tem parede celular e Z tem parede celular. Como Y tem também cloroplasto, é um indicativo de que de fato Y trata-se de uma planta, né? Porque agora tem parede celular e tem cloroplasto. E essa parede celular aqui do Z deve ser uma parede celular de peptídeo glicano. Peptídeo glicano, típica de quem? De uma bactéria. De um organismo procarionte. Beleza? E ribossomos a gente já sabe que todos teriam. Então os dados permitem dizer que X é uma bactéria? Não, X é um organismo eucarionte, tá? X não é bactéria. Z é um vírus? Também não. X e Y e Z são células de origem animal? Pessoal, Y é o que? Uma planta. Então não. X e Y são células eucarióticas. X e Y eucarióticas, sim. E Z é procariótica. Beleza. Essa é a resposta da questão. Certinho? Próxima questão. Diz assim: em protozoários, fungos, algas, animais e plantas, bactérias e cianobactérias são encontrados. Ou seja, é uma forma de perguntar o quê? Componentes mínimos das células. Porque, ó, protozoário, fungo, alga, animal, planta, bactéria, cianobactéria, ele está misturando aqui organismos eucariontes, os primeiros aqui, ó, com organismos procariontes, bactérias e cianobactérias. Então, o que é que eu vou encontrar nos dois? Peroxissomo e lisossomo? Isso aqui são organelas membranosas. A gente só encontra isso em quem? Em organismos eucariontes. Né? Ribossomos. Ribossomos sim, conta todo mundo. Membrana plasmática sim, conta todo mundo. Citoplasma também conta todo mundo. Por quê? Porque isso aqui são componentes mínimos das células. São os componentes mínimos das células. Tá? É aquilo que a gente encontra em todas elas. Então a resposta vai ser letra B. Vamos só ver o resto aqui, ó. Núcleo. Núcleo encontra em quem? Eucariótico apenas. Então bactérias, bactéria não tem. Retículo endoplasmático, organela membranosa, também só encontra em eucariontes. Membrana citoplasma e mitocôndria. Mitocôndria só encontra em eucariontes. Tá? Então resposta é realmente letra B. Próxima questão. Os organismos como os cajueiros, os gatos, as amebas e as bactérias possuem em comum essa estrutura. De novo, outra questãozinha perguntando o quê? Quais são os componentes mínimos das células? Porque cajueiro, planta, gato, mamífero, ameba, protozoário. Mas são organismos o quê, pessoal? Eucariontes.
eucariontes. Certinho? E bactéria é um organismo o quê? Procarionte. Então, o que é que eles vão ter em comum? Os componentes mínimos das células, tá? Então, ó, lisossomo e peroxissomo. Somente em eucarionte. Retículo endoplasmático e complexo de Golgi. Somente em eucarionte. Retículo endoplasmático e ribossomos. Retículo endoplasmático somente em procariontes. Ribossomos, sim, teria os dois. Ribossomos, tem os dois. Membrana plasmática também tem os dois, porque são componentes mínimos das células. Então, a resposta aqui seria a letra D. Ribossomos, sim. E aqui, centríolos, não. Tá? Então, a resposta é a letra D. Beleza? Então, vejam que componentes mínimos das células caem em vestibular. Tá? Tá aqui, ó. Última questãozinha. Para a gente finalizar esse primeiro vídeo desse bloco aqui da nossa playlist de histologia. Diz assim: fizeram-se as seguintes afirmações sobre células animais e células de vegetais superiores. Quem são vegetais superiores? São as angiospermas e as gimnospermas. Tá? Angiospermas e gimnospermas. Os dois tipos de células possuem membranas plasmáticas, complexo de Golgi e vacúolo pulsátil. Ora, beleza, os dois grupos vão possuir aí, é isso mesmo? Células animais e vegetais superiores. Os dois tipos de células possuem membrana plasmática, complexo de Golgi e vacúolo pulsátil. Ah, não, perdão. Vacúolo pulsátil não é característica aí dessas estruturas, tá? Pessoal, lembra, vacúolo pulsátil, a gente vai falar mais na frente, é uma estrutura típica. A gente vai ver aí ao longo desse bloco, né? A gente vai falar sobre vacúolos, tipos de vacúolos. E aí os vacúolos pulsáteis têm uma estrutura de regulação osmótica. Regulação osmótica de alguns tipos de protozoários de água doce, tá? Então, vacúolos pulsáteis não é típico aqui, não. Dos vegetais superiores, não, tá? Então, isso aqui é falso. 2. As células vegetais fabricam substâncias orgânicas a partir de compostos inorgânicos. Isso aqui tem a ver com o quê? Célula vegetal produzir substância orgânica a partir de composto inorgânico. Tem a ver com a fotossíntese. Simples assim. CO2 e água, composto inorgânico, dando origem aí a compostos orgânicos, né? Compostos orgânicos no processo de fotossíntese, né? Então isso aqui é verdadeiro, tá? Só por aqui, ó, vamos ver se já daria para chegar na resposta. Um falso eliminaria letra A, letra B. 2 verdadeiro ficaria entre letra C e letra D, tá? Então provavelmente eu já consigo eliminar a letra E. Vamos ver aqui. 3. Cloroplastos, vacúolo e parede celular caracterizam as células vegetais. Cloroplasto, vacúolo e parede celular caracterizam as células vegetais. Pode ser, né? Enquanto nucleolo, ribossomos e retículo endoplasmático são exclusivos de células animais. Claro que não, né, gente? Ribossomo está presente em todo tipo de célula, tá? Então, 3 é falso. 3 é falso, isso aqui é falso, isso aqui é falso. Então, a resposta fica sendo letra D. Né? Mas vamos ler aqui a 4. Tanto as células animais como os vegetais apresentam peroxissomos e mitocôndrias. Beleza. Verdade, organelas membranosas, tá? Então a resposta fica sendo aí letra D, belezinha? Embora que a gente vai ver que os peroxissomos em células vegetais, eles podem se apresentar aí com outro nomezinho quando eles desempenham uma outra função aí típica nos vegetais. Mas, de qualquer forma, podem sim estar presentes nos vegetais sem problema algum. Com isso a gente encerra essa primeira aula desse novo bloco aqui da nossa playlist de citologia. Então, bebe uma água, toma um café e vamos para a nossa próxima aula, nosso próximo vídeo. Valeu, até a próxima!